E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 16/9/2015. Vamos aí para mais uma live de mercado direto ao ponto sem muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? Bom, galera, vamos começar logo pelo mini índice. Eu vou aproveitar logo hoje que eu não saí. Estou até com um pouco de dor de cabeça aqui, mas vou aproveitar logo para fazer análise aí para a semana. E estamos aqui no mini índice, né, galera? Lembrando que eu levei um stopzinho. Eu até tinha comentado aqui que era essa minha... Na hora que eu entrei, eu falei que essa minha venda era uma venda perigosa, uma compra perigosa, justamente por conta desse ABC aqui, né? Eu estava comprado porque eu estava confiante aí na POC, né? Eu comprei nessa região aqui, ó. Comprei nessa região, estava totalmente errado. Por quê? Por mais que a gente meu Deus do céu, por mais que a gente estivesse aqui ainda, não tivesse rompido essa barrinha aqui, a gente estava aqui abaixo aqui de uma distribuição, né? O certo para eu comprar aqui seria no rompimento, viesse testar uma oferta aqui para poder sim pensar em compra. E eu acabei, na sexta-feira, como eu tinha que sair do trampo, eu acabei comprando e liguei o foda-se mesmo. Deixei o stop abaixo e acabou pegando meu stop aqui nessa queda aqui, ó. Tá? Até mesmo porque eu estava com o stop abaixo do nível de POC, né? Eu, na verdade, tinha colocado abaixo do nível de POC, depois eu troquei, porque eu já sabia que poderia levar esse stop justamente por conta desse padrão, né? E mesmo assim eu deixei e acabei ficando negativo aí na segunda, né? Eu tô até operando aqui de vez em quando aqui um mini, não era para eu estar mais operando o mini, né? Era para eu estar operando lá no Forex, mas aí acabei acontecendo algumas coisas aqui, acabei adiando esse processo lá, mas vai vir, tá? Então aqui, ó, eu já tinha esse padrão, ABCzinho aqui e tudo, né? Aí eu tinha deixado aqui, ó, meu stop nessa região aqui, né? Subiu um pouquinho aqui, mas depois pegou. Enfim, beleza? E aí o mercado, ele fez a distribuição aqui em cima, rompeu aqui, cara. Eu estava contando que o mercado fizesse... O que a gente estudou, na verdade, foi justamente esse movimento, né? Esse movimento aqui, ó. Só coloca aqui amarelo. O que a gente estudou foi esse movimento aqui, que o mercado, ele poderia fazer um movimento aqui. Tem até um ABCzinho aqui em micro, né? Mas aí tem que ver o contexto lá no M1, né? No M1 estava mais longo também, as barras estavam abaixo, para poder fazer o movimento de alta, né? É isso aqui que eu estava acreditando. Então, por isso que eu comprei nessas regiões aqui, tá? Pelo gráfico de 1 minuto. Mas aí o mercado, ele veio e fez, foi esse ABC aqui maior, tirando aqui, rompendo toda essa região aqui. E aí, por isso eu levei o stop, tá? E eu fiz uma operação, beleza? Então, vamos lá, vamos pro BOL, rapidamente, só para falar o que acontece. Então, galera, o BOLVA novamente tentou romper a região de 115,48, uma região bem conhecida, a gente já sabe dessa região aqui, né? E tá voltando agora aqui para baixo, fechou abaixo, aqui estou no gráfico diário, né? Para entender vocês aqui. Então, ainda acredito muito que o mercado ele possa fazer esse movimento, ó. Ele continua aqui ainda, né? Continua aqui nessa região aqui, não rompeu. Então, eu ainda acredito que o mercado ele possa fazer esse movimento para vir buscar aqui um 105,61. O que vai ficar tranquilo aqui para o BOL vai ser a gente ficar acima dessa concentração aqui desse candle. Porque esse candle aqui é um candle de fluxo elevado, né? Esse fluxo aqui, ó. Então, se o mercado ele pega, ele rompe essa região aqui, fica acima dessa região aqui e tudo, aí próximo alvo seria aqui o 118,17. E posteriormente aqui ele pode vir buscar aqui uns 50% dessa região aqui, ó. Aqui seria essa região mais ou menos aqui para poder fazer esse movimento. Aí já começa a não ficar muito caracterizado aqui um ABC grande aqui nessa região. Eu acredito que se o mercado ele for realmente fazer um ABC aqui maior nessa região aqui, então o nível mais ou menos ali que o mercado poderia buscar seria essa região aqui, ó. Vim buscar essa região aqui, tá? No máximo essa região de 118. Porque ainda teria aqui um pivôzinho aqui de queda nessa região. Mas lembrando que se a gente ganha nessa região aqui, a gente já está em cima da barra de fluxo elevado, coisa que aconteceu lá em Vale, né? A Vale fez esse movimento aqui, tirou a galera aqui. Eu até falei de Vale que não estava mais legal de fazer compra em Vale, a não ser que voltasse acima dos 50%. E aí o mercado fez tudo, né? Aí você pode estar falando assim, pô, mas o mercado ele não está fazendo um ABC aqui para cima? Sim, ele está fazendo ABC para cima. Se tu for calcular esse ABC aqui para cima, mais ou menos, ó, se eu for pegar aqui no que mais ou menos, ele está ali onde era para chegar no máximo, que é o 127, que é a região de 118,77, né? Mas agora, como o mercado ele fechou abaixo da cotação de 115,48, teoricamente aqui, pelo gráfico que a gente olhou no M5, o próximo alvo novamente é vir buscar essa casa aqui desse 113,86. Essa aqui seria aqui o alvo aí para a semana, para vir buscar essa região. Talvez nem na semana,
talvez a semana certa mesmo, nós vimos que essa região aqui de 112,19, né? Mas como a gente está em gráfico diário aqui, vamos, né, por dias. Então o primeiro alvo seria 113,86 e o mercado ele pode fazer um movimento aqui de pullback. O mercado ele pode bater nessa região aqui, porque aqui é uma região de suporte, e pode fazer um movimento aqui rompendo essa região para vir buscar os 50% dessa região aqui também. É possível. Mas a primeira hipótese que a gente vai trabalhar é vindo buscar o 113,86. A não ser que esse gap na segunda já abre acima do 115, aí a gente começa a falar de projeções aí mais para cima. Então, por enquanto, a região ali de interesse, né, o próximo alvo ali do BOVA11 seria justamente essa região aqui, certo? A Petrobras, galera, quase batendo os 34,33, que é uma região que a gente já está falando aqui para vocês há bastante tempo, né? Então, possivelmente aí na semana a gente vai bater esse alvo. Se a gente romper essa região de 34, vamos buscar aí uns 36,32. E o alvo total desse canal que a gente marcou é 40,19, velho. Isso aí estaria dando mais ou menos aí desde lá de baixo uns 138% de alta só em Petrobras, desde a época lá que eu estava falando de compra para vocês em Petrobras aqui nessa região. Então, essa região aqui, para quem me acompanha lá do gráfico diário, eu tenho o maior orgulho de falar isso para vocês. Eu estava falando de Petrobras aqui, de compra nessa região aqui em Petrobras, justamente pelo posicionamento de instituição nessa região. Então, a gente possivelmente vai buscar esse 34,33. A tendência macro ainda é de alta, fez a mesma coisa que a Vale fez. Tá vendo aqui, ó, o mercado veio aqui, deixou aquele resquício, só que a Vale foi diferente, que rompeu a barra vermelha e rompeu o dífice. Aí ficou um pouco mais, né? A gente ficou assim meio preocupado. Eu, puta merda, será que é que vai levar esse stop dessa galera? Só que aí a Vale fez um movimento aí de armadilha e começou a subir aí disparadamente. Eu ainda nem vi como é que tá o gráfico da Vale, a gente vai ver agora, vai ser o próximo gráfico que eu vou falar para vocês, tá? Mas a Petrobras está muito linda, muito linda. E galera, né? Não tenho o que falar aqui sobre a nossa querida Petrobras, né? Petrobras, então, possivelmente vai bater aquelas regiões. E se eu tivesse acompanhando a Petrobras desde daqui, galera, era uma alta de mais de... Cara, era mais de quantos por cento aqui? Porque aqui, meu amigo, ó... Caraca, meu amigo, 706% de alta em Petrobras desde esses movimentos aqui. Obviamente que olhando um gráfico desse aqui, para quem me conhece, vocês sabem muito bem o que eu ia falar sobre esse movimento em Petrobras. É óbvio que eu ia falar para vocês em compra em Petrobras nessa região aqui. É óbvio, né? Mas, e lembrando, eu não compro ações, galera, eu só compro fundos imobiliários, tá? Mas Petrobras aqui, galera, pô, pelo amor de Deus, né? E Petrobras é uma boa pagadora de dividendo, né? E antigamente eu tinha e tive uns problemas aí com um sócio, eu acabei me desfazendo de todas as minhas ações atrás de advogado, entendeu? Enfim, isso é um assunto para depois aí. Mas depois disso eu nunca mais investi em ações. Eu estava muito bem posicionado, eu fiquei puto nessa época. Mas é isso aí, tá? Quem sabe ainda volto para ações quando tiver uma gordura um pouquinho maior lá em fundos imobiliários. Então, por enquanto, eu não penso em comprar ações, a não ser que, né, eu tenha aí uma queda muito forte na bolsa e tal, e aí eu comece a olhar aqui com os outros olhos, mas por enquanto eu não tenho esse plano ainda, beleza? Então, a Vale, galera, ó, a Vale fez um movimento lá que a gente estava olhando, ó, o que a Vale fez foi isso aqui, né? A Vale, a gente estava falando de compra em Vale nessa região para buscar os 70. Foi lá, buscou 70, veio, corrigiu, rompeu o dífice, já falei que era perigoso, rompeu aqui, ó, passou 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias abaixo do nível de 50%. Eu falei, cara, não dá para comprar a Vale aqui nessa região. Então, quem comprou nessa região Vale, quem comprou nessa região aqui, porque aqui eu estava falando de compra em Vale, eu me lembro até que saiu uma nota aí não sei nem se posso falar o nome aqui, enfim, de uma empresa conhecida aí, que estava falando para comprar Vale aqui nessas regiões aqui, ó. Nessas regiões aqui, estava falando para comprar Vale. Eu até alertei a galera que possivelmente a gente poderia corrigir. Só que a gente corrigiu mais do que eu imaginei. A minha correção seria aqui no nível de dífice, por isso eu falei em Vale, compra nessa região. O mercado foi lá embaixo. E aqui bateu um desespero. Eu falei, puta merda. Se a Vale ficar aqui embaixo, aqui, possivelmente a gente vai estopar essa galera que está aqui posicionada na compra. Mas a Vale começou a ficar nessa região aqui, depois subiu disparadamente. Aí eu fiquei uns 3, na verdade, acho que fiquei uma semana sem fazer aula aqui, porque eu tive um problema. E acabei que quando eu fui pegando já estava aqui em cima. Então a gente ficou acima de 50%. Eu ia falar novamente para vocês que aqui já estava ficando bom aqui novamente Vale. Essa região aqui era uma ótima oportunidade aqui novamente para a entrada.
mas eu acabei não falando, e quando eu cheguei fui ver, já estava aqui, ó, nessas regiões aqui para cima, né? Então a Vale subiu forte nessas regiões, e aqui caracterizou sim um teste de oferta mal sucedido nessa região aqui, tá? E agora, o que eu falei para vocês de Vale que eu tô falando, é justamente esse padrão que acontece. O mercado ele bate nessa região aqui e a gente tem um teste de 50%. Então o mercado, o que ele faz? Estou em um gráfico diário, o mercado foi de queda abaixo de 50%, mas é muito cedo para eu falar que isso aqui é uma distribuição de topo. Só um minuto, galera. Pronto, voltei, que passou um alienado aqui com um som muito alto. Pois é, então assim, é muito cedo ainda para eu falar que isso aqui é uma distribuição de topo em Vale, tá? Então assim, realmente, se acontecer de o mercado ele fechar a semana que vem, os próximos dias aqui, fechar abaixo, romper esse candle, voltar para testar os 50%, não ganhar, aí sim eu acredito que a Vale pode sim vir buscar novas regiões aqui como 64,93 e aqui seria a região importante, que é justamente a região de posicionamento aqui desse camarada aqui, ó. Esse camarada que entrou na Vale, ele entrou aqui no dia 31/5, eu não sei que merda que aconteceu em Vale aqui, mas eu não acompanhei, eu fui acompanhar a Vale quando estava chegando perto dessa região aqui que eu estava falando de compra em Vale, né, nessas regiões aqui, de comprar Vale, galera. Quando eu falo em comprar, não é para vocês comprarem, é para vocês analisarem aí com a como é que dá o nome? Com a operacional de vocês. Então aqui é só para mostrar mais ou menos aqui onde está dando compra, onde está dando venda, ou não é para fazer nada, entendeu? Então, tipo assim, quando eu falo assim, comprem, não é para dizer que, não tô querendo dizer para vocês comprarem, eu tô falando assim, tipo, que eu particularmente aqui, aqui ficaria muito bom comprar nessas regiões aqui, tá? Então não me interpretem mal aí, beleza? Então nessa região aqui, a galera pode falar assim, pô, será que eu não comprei Vale ainda, mas quero entrar em Vale, eu vou entrar em Vale aqui. Cara, se tu entrar em Vale nessa região aqui, que comprar Vale nessa região aqui, corre um sério risco aqui de tu pegar aqui uma correção um pouquinho mais forte. Então assim, vale a pena nessa região? Para mim não vale, tá? Compras de Vale, regiões de compra de Vale nessas regiões de dívidas e regiões de 50%. Essas regiões aqui não são interessantes. Ah, mas eu posso comprar Vale aqui, o mercado rompeu 50% e andar demais. Eu falei, não, beleza, tranquilo, pode acontecer, tá? Mas aí, se você compra aqui, por mais que esteja praticamente em cima dos 50%, você tem que ter em mente que você pode passar por essa correção, ainda mais com o BOV11 daquele jeito que está ali, que não tem nada definido, tá? Então essa correção ela pode vir. Então, tu tem que ter em mente que realmente ali é uma operação um pouquinho arriscada, justamente por conta de todo esse contexto, tá? Se for me perguntar aqui, como é que tá Vale, como é que tá rendimento, que não sei o que, eu não vou saber nada disso, porque realmente meu foco só no gráfico, tá? Então, por isso que é muito interessante a gente acompanhar, vocês terem, né, a análise de vocês aí. Eu não sou um cara que gosta de ficar olhando dados, as paradas todas aí, não, beleza? Se bem que ficou muito fácil com o ChatGPT, que eu posso pegar agora os dados de qualquer empresa, jogar no ChatGPT, dar os comandos lá para ele, então ele vai me resumir todos aqueles dados lá que a gente passa um monte de tempo olhando e tudo, e aí vai saber como é que tá a empresa e tudo. Mas, mesmo assim, como eu não invisto em ações, né, não tenho o porquê disso, mas fica uma dica para vocês. Então, se vocês quiserem pegar aí os dados aí de alguma empresa para dar uma analisada, para saber se realmente está boa a situação da empresa e tudo, vocês peguem, baixem lá o PDF, joguem no ChatGPT, lá tem uma extensão para ler PDF e tudo, e começa lá a mandar código ChatGPT, ele vai te dizer, isso vai te gerar menos tempo ali ficando focado naqueles dados e tudo, e você vai acabar, tem ali um resumão de todo aquele processo todo, tá? Então, eu geralmente não faço isso, mas em alguns casos eu faço, mas não para tomar decisão, tá? Beleza? Então, a Vale aqui nessa região, bora esperar mais um pouquinho. Eu acho que o mercado, ele tá ainda muito madurinho aqui para pensar em falar assim, pô, isso aqui é uma barra de ignição, tá? Então vamos esperar aí próxima semana, vamos ver se a gente vai ficar abaixo dessa barra. Se ficar abaixo dessa barra aqui é a distribuição de topo, então possivelmente a correção é mais forte. Se eu levar em consideração BOVA, né? Se eu levar em consideração BOVA aqui, tem tudo para ter uma correção mais forte aqui, então eu ficaria mais, né, naquela de comprar Vale nessas regiões. Beleza? Galera, vamos para o mini agora, que é o foco principal aqui. Então o mini foi bater 121, 148 e já retraiu ali, né? Então a gente fechou na semana, vamos botar diário, mais ou menos vocês entenderem, ó. A gente fechou aqui, eu falei para vocês que a gente poderia vir buscar ali em 113, por quê? Porque o candle, ele fechou abaixo de 116, então teoricamente aqui, ele deveria abrir abaixo para vir buscar essa região, só que aí no dia seguinte, aqui na segunda, ele já abre em alta, né? Praticamente vim buscando 118, aí foi lá, buscou 118, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta.
Ele chegou no 118, foi lá buscar o 121. Na prática aqui, o que acontece? Essas linhas, elas são aqui para seguir a tendência, né, no caso. Então, o que acontece? Quando o mercado ele abre abaixo de uma linha dessa aqui, a tendência maior é vir buscar uns 50% da próxima linha. Então, aqui o mercado, como ele abriu abaixo, eu falei sim que a nossa análise que o mercado ele poderia vir buscar essa região aqui, certo? Errei? Sim, errei. O mercado ele já abriu acima, não contava com que abrisse acima dessa região aqui, mas quando a gente abriu acima aqui dessa região, então, teoricamente, o próximo alvo seria 118,919, e se rompesse aqui, seria o próximo alvo nessa região, o 120 e 148. Então, foi justamente o que aconteceu, mas essa minha leitura de queda para vir buscar o 103 aqui, ela não foi validada, beleza? Então, agora a gente está em cima do 128 e 148, então a possibilidade agora aqui do mini é uma correção. E quando eu chego e olho um gráfico de 5 minutos desse jeito aqui, não tem como eu acreditar em uma alta, não tem como eu acreditar em uma alta, por quê? Porque praticamente a gente está abaixo de duas distribuições e a gente está praticamente perdendo essa região aqui. Pode acontecer uma alta? Pode, eu vou já falar para vocês aqui o que vai me fazer acreditar em uma nova alta aqui no índice, tá? Então, aparentemente aqui no BOVA, ou no BOVA não, no índice, é para vir buscar a região de 118,919, a não ser que abra aqui um candle acima como abriu aqui no 116, aí eu já começo a testar aqui 50% aqui para cima e por aí vai. A princípio não, a princípio o mercado ali ele encontrou ali o nível de resistência e agora pode vir buscar um 118,919, esse aqui é o gráfico de diário e esse aqui é o gráfico semanal, certo? Galera, agora vamos pro BOVA aqui, né? BOVA não, um mini, tô com porra de BOVA aqui. O mínimo vamos fazer a mesma coisa, a gente vai pegar aqui, vai puxar tudo, né? Tá vendo como ficou bem louco? Então vamos pegar aqui, ó, e vamos puxar aqui, cara. Ó o tanto aqui, ó, tem concentração de volume aqui. Foi bem puxado mesmo, bem puxado aí, né? E aí vamos puxar essa região para cá, tá travada. Eu vou puxar ela para cá e vou botar ela aqui porque aqui foi a maior concentração, beleza? Então a maior concentração de volume tá nessa região aqui no gráfico de M10. O M10, galera, eu só traço porque eu tenho a liberdade de ver aqui quantos eu posso puxar aqui, quantos dias eu posso puxar. É a mesma coisa lá do M5. O M5, ele tá total. O M5, ele tá total. São os 10 últimos pregões, ele marca para mim. Aqui no M10, eu consigo marcar quantos eu quero. Então, geralmente, eu gosto de fazer isso. Quando tem, tipo, um pregão aqui perto do outro, aí eu puxo lá para ver a maior concentração de volume dos dois, tá? É uma coisa minha mesmo, beleza? Mas a maior concentração de volume tá aqui em cima dessa região. Ah, mas a gente tá acima do nível de POC. Acima de barras aqui no gráfico de M5, né? Beleza, tranquilo. No M10, a gente não tem barra de fluxo elevada, não, né? Tem umas aqui, ó, são aquelas do M5. Mas, de qualquer maneira, a gente está abaixo de duas distribuição. Então, isso aqui começa a soar na minha cabeça, né? Que a gente pode ter queda assim, confirmando lá o gráfico de mini índice aqui do semanal ou diário. Porque como o mercado ele fechou no 119,985, então teoricamente eu acredito que o mercado ele pode vir buscar essa região aqui e encontrar oferta para poder fazer esse movimento. Aí poderia ter que 1, 2, 3, 4, 5 ou fazer um movimento de alta, né? Porque aqui a gente tem um ciclo total aqui e fazer um movimento de alta nessa região. Só que para isso acontecer eu teria que romper essa região aqui mais outra região de POC que está passando nessa região. E o mercado ele pode fazer esse movimento e aí caracterizar uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e uma onda 5 para baixo, tá? Isso aqui eu consigo ver aqui a princípio já bem rápido, tá? Bem rápido mesmo, porque meu olho já é treinado para isso aqui, certo? E aí a gente tem a maior barra que teve no pregão de sexta-feira foi aqui, ó, que aqui esconde quando eu boto, mas é aquela barra ali, ó, laranja lá. Se eu for marcar os 50%, ela tá no 120,380, então a gente tá abaixo dela, então, pô, distribuição naquela barra ali, né? Então aqui, o que eu acredito que o mercado ele possa fazer na segunda-feira é justamente vir buscar essa região aqui, que é uma região de concentração de volume, ou até a POC, de cima para poder fazer esse movimento e aqui tudo ser apenas uma onda 1, onda 2, onda 3 e é que eu acabei de falar para vocês. Então quando eu venho no gráfico de M5 eu já consigo perceber que eu tenho duas concentrações de volume aqui, ó. Eu vou até tirar essa, vocês podem deixar no de vocês aí, eu vou tirar mesmo essa aqui da minha e vou colocar para cá, tá? Vou pegar aqui e vou colocar aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Pronto, eu vou colocar aqui. Então, eu pensei que eu tinha duas ali, sabe? Deixa eu marcar logo a outra. Eita, que esse meu mouse aqui, acho que ele tá indo embora aqui o... Não é não? Cara, o que eu tô olhando... Olha, tá aqui, ó, 119 casão aqui. Isso aqui é o mais difícil que a gente tá marcando no gráfico de 5, né?
Para você ter noção de como isso é louco. Até o final, eu vou travar o objeto aqui e vou colocar lá amarelo também, tá? Pronto, então a gente está abaixo de 2 distribuições. Essa aqui do pregão do dia 14 e essa aqui do pregão do dia 15, né? Então, pô, abaixo de 2, como é que eu vou pensar em compra aqui? Eu só vou pensar em compra, galera, se o gap ele abrir acima dessas 2 concentrações ou se ele vier aqui e romper. Aí eu acredito aqui numa retomada do fluxo comprador. Aí eu acredito que lá no mini, aqui no gráfico diário, a gente consiga ter mais possibilidades aqui de romper a região dos 121 para poder passar para outra, se isso aqui acontecer. Mas, né, não acredito. Eu particularmente não acredito nisso. Beleza? E aí, o que eu tô falando pra vocês aqui, ó? Ah, mas tem muito tempo, tá? Olha, essa aqui era dessa porca que eu tinha marcado e acabou subindo tudo aqui, né? Eu pensei que isso aqui era de fundo, mas é de topo. Então eu vou tirar ela aqui, beleza? Vou tirar ela. Certo? Então, assim, para eu acreditar aqui que o mercado ele vai fazer aqui um movimento de alta, o mercado ou ele abre com gap acima dessas 2 concentrações, ou ele vem aqui e rompe. Aí, beleza, rompeu aqui, batata. Aí sim eu acredito numa recuperação aí um pouquinho mais forte aí do mínimo. Caso contrário, aqui para mim é queda. Na minha opinião, é queda aí para segunda, tá? Na minha opinião. Então vamos lá para o gráfico de 1 minuto. Então, o gráfico de 1 minuto, eu acabei de falar para vocês aqui o que eu vacilei no gráfico de minutos. Primeiro, eu vou largar de operar sexta-feira, porque eu sempre falo isso para vocês, né? Que eu vou largar de operar sexta-feira e na hora eu acabo fazendo merda. Mas eu tive a oportunidade aqui, ó, eu tô vendo que isso aqui é uma distribuiçãozinha que tem tudo, 2 barras do mês aqui para cima, tentou romper para... Cara, e acabei vacilando mesmo, né? Acabei vacilando mesmo. Enfim, ó, se eu for marcar essa barra aqui, que for a maior do gráfico de 1 minuto, a gente tá o quê? Abaixo ou acima dela? Cara, abaixo da maior barra de concentração de volume. Tem que ter uma distribuição, tem uma barra aqui, não conseguiu ficar acima, entendeu? Não conseguiu ficar acima aqui, veio para baixo aqui de tudo e acabou passando abaixo dessa concentração. Eu tenho um nível de concentração de volume elevado aqui também, que foi nesse swing. Então, nesse swing aqui eu marco um ponto de controle que, inclusive, está perto de 50%, a mesma coisa, e o mercado continua abaixo dessa concentração, ou seja, eu tenho muito esforço aqui, né? Muito esforço, pouco resultado, e o mercado abaixo do ponto de controle estático. Então acredito sim que aqui os plays comprados estão enrolados, possivelmente pode rolar stop na segunda-feira, justamente por conta dessas posições. Então aqui gráfico de 1 minuto é mais para execução. Então na minha opinião, tá, a gente vai ter sim queda aí na semana no mínimo, a não ser, tá, galera, quando eu falo queda é se a gente ficar abaixo dessas concentrações. Se a gente ficar acima, galera, não tem queda, não tem como pensar em queda, tá? Então, tipo assim, a galera pode falar assim, pô, ele falou que é queda, só que o mercado começou a subir. Cara, se começou a subir, pode ter certeza que ficou acima dessas concentrações aqui. Se o mercado ficar abaixo, não tem como o mercado subir aqui, cara. Que aqui é acampamento dos caras. Os caras vão querer vender lote, na full lote, para poder empurrar o mercado aqui para baixo. Beleza, galera? Então é isso. Não quero me alongar muito, já 20, 30 minutos de vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo, tá? Eu vou deixar esses concentração de volume aqui para você na descrição aí do vídeo. Beleza, galera? Tamo junto. Esse vídeo aqui vai ser postado, acho que mesmo no domingo mesmo, lá para as 16 horas mais ou menos, tá bom? Tamo junto, até mais, galera.